Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadro Cultural Minha História, Minha Arte. Já inicio agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dom da arte, agradecendo a cada um de vocês que se inscreve, que compartilha, que comenta aqui o nosso projeto. E já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa aquele like legal para nos fortalecer e deixa uma mensagem para interagir com a gente, ok? Antes de eu anunciar o convidado ou a convidada de hoje, eu quero falar para vocês que esse episódio tem um oferecimento de Doda Smart, acessórios e eletrônicos, consertos em geral de celular, troca e venda de celular novos e usados. E também temos o apoio de Nilza Tenório Empréstimos Consignados. O contato está passando na tela do seu vídeo. Entre em contato com eles e marque aquela visita legal, ok? A gente vai conversar com uma convidada que já fez parte desse projeto, mas foi lá no início, né? Lá no início, quando a gente iniciou, ela fez parte, veio aqui, bateu um papinho com a gente, mas você sabe, né? A bagagem vai multiplicando, 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 e você vai saber um pouco mais, né? De tudo que rolou nesse tempo todo, desde a primeira entrevista dela até hoje. Vocês vão conhecer a história de Amanda Feitosa. Muito bem, Amanda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Luiz. Amanda, olha, muita gente te conhece, né? Verdade. Muita gente te conhece aqui, mas nos círculos vizinhos assim, muita gente que acompanha aqui o quadro cultural, né? Aqui a TV Cultural, Michel Minha Arte, não tem gente ainda que não te conhece. Então, se apresenta novamente para aquelas pessoas que ainda não conhecem você. Fala um pouquinho de você. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento, né? Porque tudo é permitido por Ele. Agradecer a você, Luiz, por mais um convite. Agradecer a todos que estão assistindo. Meu nome é Amanda Feitosa. Eu sou produtora cultural, também professora de dança. Trabalho com crianças, né, na escola. Como você mesmo falou, né, tem uma bagagem, A bagagem é culturalmente grande. falando. Isso mesmo, Luiz. Fica à vontade, viu? Fala aí de você. Então, sobre o meu trabalho, né? Comecei a trabalhar primeiro, na verdade, eu comecei mesmo aos 18 anos, né, no Uhum. grupo de dança. E dali fui entrando em outros grupos, de maracatu, aí veio capoeira, passei 3 anos na capoeira, 3 anos no maracatu, aí veio as quadrilhas, passei 6 anos nas Filhas de Lampião, passei também um ano no Alto Popular. Foram muitas. Teve o Coco, não foi? O Coco fez Sim, parte do grupo de sim, Coco. verdade, do grupo de Coco. Falando agora aí, vim da. Vai fazendo aí Isso mesmo. essa expectativa aí. Verdade. E daí eu fui me profissionalizando até que eu comecei a trabalhar na educação, trabalhar nas escolas, onde esse ano faz 8 anos que trabalho nas escolas com crianças, dando aula de dança. E desde o ano passado que eu estou com um novo projeto, que é sobre leitura, onde eu me fantasio da da história, né? Uhum. Que eu estou contando. E, tipo, um exemplo, do Dia do Índio, eu me fantasiei de índio e comecei a contar através de uma lata, né? Com uma lata, né? Uma simples lata, eu trouxe para as crianças. Na verdade, eu não trouxe, eu levei elas para o mundo dos livros. Uhum. E foi um trabalho muito bom na escola. Muito bom mesmo. No caso, Amanda, você tá com um novo projeto que é de contadora de história, no caso, Isso, contadora de né? história. Aí você pega a história. Isso. Como é que é selecionada essa história? É você que já escolhe ou é alguma professora que A escolhe? A diretora. diretora Isso, escolhe. foi ela que deu essa ideia, né? Ela já sabia do meu talento, como eu já trabalhava na escola e tudo Uhum. mais, aí ela deu essa. Vamos trazer as crianças, como induzir elas a lerem, né? Muito bom. Porque
foi mais para, tipo assim, eu fazer essa parte e os professores faziam a parte leitura na Uhum. sala. E eu mais na teoria, né? Para um lugar onde eles ficavam fantasiados, por me ver de personagem. No caso, você já levava já para o lado da arte, já Isso, da isso. cena, no caso, né? Isso mesmo, Luiz. Na contação de história. Ô Amanda, você sabe quantos personagens você fez ao todo já na contação de história? Você me pegou de surpresa, né? Porque eu não sei assim ao certo a todos, mas acho que foi uns 6 a 7 por aí. Porque a gente fez um calendário no passado, então assim, foi de acordo com o calendário. E foi muito bom, viu? Só o fato do olhar das crianças, sabe? O encanto delas, a alegria. Isso era mágico mesmo. Era realmente como se a gente estivesse no mundo dos livros. Desses personagens todos que você fez, qual o personagem mais te tocou, assim, que tu sentiu uma emoção maior, assim, exemplo? Foi o primeiro. Foi o do Coelhinho da Páscoa. A coelhinha. Isso. A titia coelhinha Porque chegou foi lá. onde eu. Porque, na verdade, o meu trabalho era mais com dança. Uhum. Eu vim me descobrindo como atriz através de você. Fazendo algumas peças com você. Foi onde eu vim me descobrir que eu também tinha esse dom de atuar. E, tipo assim, a magia de eles olharem para mim e não me ver como tia Amanda, mas sim, tipo, como uma coelhinha. Eu fiz o da Emília também, entendeu? Eles não me enxergavam e diziam assim, tia Amanda. Não, era tipo, Emília! Era, e A vinha, me mágica do abraçava. teatro. Isso mesmo. Vinha, me abraçava. Foi bem assim. Só quem sabe e trabalha com criança, porque criança é algo puro, né? É verdadeiro. Sente isso. Aí, Amanda, você fez a Índia, contou a Sim, historinha da Índia, no caso, no Dia do Índio. foi. Então, assim, cada história, cada leitura é definida por uma data comemorativa, no caso. Isso, isso, E isso durante o ano. isso. Tu tem ideia, assim, de no ano, mais ou menos, quantas histórias, ou seja, quantos espetáculos é? Eu falo espetáculo porque, por mais que seja um momento, Acaba sendo. né, acaba sendo um espetáculo. No ano, quantos espetáculos tu fizesse no ano, assim, quando começou esse projeto? Não, Luiz, não tenho assim ideia. Mas tu fizesse o índio, a Índia, fizesse a Emília, fizesse a Coelhinha. Sim, fiz. É porque, na verdade, também tinha momentos que a gente, na lata, eram várias latas. Uhum, Tinha momento que era para trabalhar sobre letras, essas coisas. Tinha a lata da alegria, uhum, entendeu? Que esse ano ainda peguei e brinquei com eles na sala de aula. A lata da dinâmica. Não, uhum. tinha latas de personagem também, tinham latas só para brincadeiras mesmo, só para eles descontraírem. Ô, Amanda, na Semana da Criança, qual é o estilo de trabalho que você faz lá, assim? Quando é a Semana da Criança mesmo, assim? Então, É o que você já trabalhou, o que você já fez. a gente trabalha mais com brincadeiras. Uhum, Também tem a da consciência negra, onde teve um ano que eu fiz uma. Tipo assim, porque a gente vê mais sobre. Falar sobre o preconceito de cor, de pele e tudo mais. Eu queria algo que não levasse mais para o lado da dança, mas que enxugasse o verdadeiro motivo, que era sobre o racismo. hum, Onde eu tive a ideia de fazer um desfile onde eles estavam, onde eles poderiam ser eles mesmos, sabe? uhum, Onde cabelo cacheado, cabelo afro, uhum. né? Aquele cabelo black. Que tu quisesse trazer essa Isso, consciência, para eles né, para entenderem. quebrar Isso, o preconceitos, preconceito, isso entendi. mesmo. A Dentro de gente, uma proposta de um desfile, uhum. né? Entendi.
Aí tinha algum personagem, tipo o escravo? Não tinha, não tinha. Era só eles mesmo Uhum. desfilando. Eu procurei, assim, crianças mais com cabelo afro, essas coisas. Eu não participar. E foi muito bom mesmo. Muito bem. Amanda, a gente conhece a Amanda Feitosa por coreógrafa, produtora cultural. A produtora cultural é porque você produz muitos é, espetáculos, Isso. entendeu? Né? E aí a gente conhece a Amanda muito por ser coreógrafa. Aí a Amanda agora tem esse lado agora de atriz, de diretora de teatro. Nessa parte de direção, tu já chegou a montar alguma peça dentro da escola no qual você apenas dirigiu? Sim. Na verdade, Luiz, os meus trabalhos eu não participo deles. Eu só ensino. Uhum. Eu até na dança como no teatro. Eu só ensino e eles fazem. Você passa tudo direitinho Isso, para eles. Ah, entendi. tá entendendo? E eu fiz sim uma peça, foi o ano passado, sobre Jesus. Uhum. Foi no tempo da Semana Santa, foi? Ou não? Isso, Foi? foi, na escola. E aí, conta dessa peça aí, qual foi a expectativa? Foi assim, o que me toca mesmo sobre isso é ver eles fazendo sozinhos, sabe? Eu tá só assistindo. É saber assim que eles entenderam Uhum. e pegaram a real, assim, a emoção mesmo. E eles poder transmitir, entendeu? Então, assim, quando foi feita aquela peça onde o menino entrava, coisa na cruz, que eu vi que as pessoas sentiram, até por serem crianças, Uhum. pronto, aquilo para mim já, tipo assim, ó, trabalho concluído. Ô, Amanda, já chegasse a se emocionar, assim, um exemplo de um trabalho que tu fizesse e aí atendeu tanta expectativa que tu dissesse, meu Deus, obrigado por ter me dado esse dom, deu. Foi trabalhar fantasiada com as crianças. Esse foi entendi. Pelo fato de elas não me verem como tia Amanda, mas sim como personagem. E o carinho delas com o A personagem. aceitação das crianças, né, com o Isso personagem. mesmo. Eu lembro que porque eu ainda foco no coelhinho, porque assim, quando eu me fantasiei de coelhinha, que elas me abraçavam, elas queriam tirar foto comigo. E vinha assim, era um monte, tipo assim, a coelhinha, vou abraçar a coelhinha. E elas sabiam, me conheciam como tia Amanda, Uhum, entendeu? Mas em momento nenhum eles me chamavam de tia Amanda. eu entendi. É na parte da dança, que é o teu forte, né? Sim. A parte da dança. É, bem que no teatro tu manda bem demais também. Mas na parte da dança, assim, qual foi o maior espetáculo que tu montasse? Que eu montei, eu acho que foi. é, eu gosto muito das minhas quadrilhas. Eu gosto. Eu Uhum. sinto As montagens que, né? isso, mas eu vou nos mais recentes, porque de fato é uma bagagem, né? Uhum. Mas o mais recente das minhas coreografias foram duas. Uma foi a homenagem que eu fiz o ano passado para Zé da Macuca, foi algo que foi forte mesmo com boi, né? E a outra foi da apresentação que eu fiz lá na praça em dezembro, que foi Nas Mãos do Oleiro, que eu dancei com o vaso, porque ali foi uma entrega. Uhum. E quando a gente dança calma, de fato, é como se o nosso corpo flutuasse. Você posta muitas coisas assim em suas redes sociais, principalmente de dança, dança contemporânea, eu vejo. Uhum. Se eu não me engano, é no Instagram que você posta muita Isso, coisa, né? Hoje tu é evangélica, né? Hoje sou você é evangélica. evangélica. Então, assim, nas tuas coreografias, você puxa mais, assim, para essas danças contemporâneas leve, que traga não, que leve uma mensagem para o teu público, Isso, não é? isso.
Fala um pouquinho dessa parte. Porque, na verdade, é assim, ó. Eu vejo isso... Eu vejo não, de fato é um dom, né? A dança que eu tenho desde criança é um dom que Deus me deu. Então, assim, tudo é dele, por ele e para ele. Então, assim, hoje a minha dança é para o Senhor. Então, tudo que o Senhor faz, ele faz com perfeição. Então, por que não retribuir com perfeição para ele? Então, assim, quando eu danço o meu contemporâneo, eu danço dança espontânea, eu procuro me focar nos céus e, de fato, dançar para ele. Para que a minha dança, que é uma adoração, ela suba, feito perfume, e toque no coração do Senhor. Então, assim, quando a coreografia, Luiz, eu não faço coreografia, eu só sinto a música. Só sentar a música Isso. e o meu corpo vai fluindo. os movimentos. Isso, vai fluindo. E através... Porque, assim, ó, enquanto eu danço para ele, o meu corpo fala para quem está me vendo. É uma mensagem que eu passo. Porque tem momentos que, de fato, Luiz, eu já tive experiência, de fato, realmente estar dançando com alguém. Que eu creio que é o Espírito Santo, que é a gente dançar, de fato, com ele. Eu já tive experiências assim. Amanda, tem um nome que se... Como é que eu posso falar? Tem um nome que se compacta com esse estilo de dança. Tipo assim, um exemplo. O chachado, a gente sabe que é o chachado. Tá entendendo? O forró, a gente sabe o que é o forró. Tem um nome que se dá a esse estilo aí que você faz. Adoração. Adoração é? Adoração. Isso é uma adoração. A dança, para a gente dançar, a gente tem que ter uma entrega. Eu estou perguntando assim porque assim muita gente que não é evangélico tu vai estar assistindo, né? Sim. Essa conversa da gente. E aí as pessoas precisam entender, porque as pessoas vão lá no teu, tenho certeza que Instagram, que vai lá no teu mesmo, Instagram vão lá. para assistir. Aí, assim, um exemplo. Quando eu te faço essa pergunta, para as pessoas de casa entenderem. Tipo assim, ô Amanda, vamos fazer uma adoração? Isso. Mas tem vários estilos de adorações, né? No caso. Sim. Aí, entendeu? Entendi, É essa pergunta que eu entendi. quero entender. Porque aí é uma adoração através da arte. Sim, através da dança, né? Do dom que o Senhor nos deu. Isso. Mas só é adoração que se chama... Sim, tem também dança, tem um espontâneo, né? Que é essa que eu danço, que é onde eu não faço coreografia, eu só sinto, eu só me conecto com os céus e a dança ela vai fluindo. E porque tem vários tipos de dança, né? Tem também uma dança que tem a dança coreografada, aquela onde todas dançam. E tem dança, o contemporâneo, né? Que é aquela dança lenta. E tem uma dança que é mais tipo, que são os corinhos de fogo, que é aquela dança mais rápida. Mas todas a gente de fato é adoração. Todas elas. Pessoal, para vocês assistirem, né? Vocês que despertou essa vou falar curiosidade. Sim. De assistir a dança do estilo que a gente está falando, vai lá no Instagram de Amanda. Como é teu Instagram, Amanda? Amanda Feitosa 88. Amanda Feitosa 88. Tá passando aqui na tela do seu vídeo. Vai lá e assiste. Vão já lá, segue ela. Bastante, viu? Né? Eu sempre tô falando do Senhor, tô sempre dando uma palavra de ânimo, né? Porque a palavra do Senhor, ela não tem que ficar só em nós, ela tem que ser passada também. Então, assim, quando o Senhor me dá uma palavra, quando o Senhor falar algo em meu coração, Luiz, eu sempre repasso em meu Instagram para que, da mesma forma que eu fui tocada, da mesma forma que eu fui confortada com aquela palavra,
outras pessoas também venham ser confortadas. Eu ia até te perguntar mesmo assim, eu vejo muito nos teus stories do Facebook, mas eu acho que você posta no story do Instagram e já Instagram vai e pro Facebook. Facebook, né? Já vai. E muito bom esse trabalho seu, que já é um outro trabalho já Isso, a seu, evangelização. né? Evangelização aí, tá vendo? Eu não sabia falar o nome, mas... E aí eu já ia te parabenizar mesmo por esse trabalho. Eu tava ouvindo lá, eu quase choro, mas eu vou pular Que aqui. benção, que Foi. benção. Mandei até um joinha tá lá também em alguns, tal, um joinha no, mas foi no que eu vi nos stories do Facebook. Mas eu sei que a pessoa coloca nos stories do Instagram e já automaticamente já passa pelo Facebook, né? Isso. Né? Tu sonha assim em fazer um programa só falando da palavra de Deus nas tuas redes sociais? Luiz, tudo começou numa madrugada. Um culto antes, o pastor lá pregando, né? E falou sobre siga-me. Foi uma pregação. E tudo bem, ali eu senti que o Senhor estava ministrando em meu coração. E é muito assim, é muito surreal, porque queimava dentro do meu coração aquela palavra. Eu fui para casa meditando naquilo. Aí eu faço meu devocional. Quando foi à noite, quando eu cheguei, eu fui fazer meu devocional. E já era em outro capítulo, onde o Senhor falava, siga-me. E aquilo ficou queimando dentro de mim, queimando. E eu entendi, de fato, o que o Senhor queria falar comigo. De fato, eu ouvi a voz do Senhor, bradando em meu coração, falando o que Ele queria falar. E nisso eu fiquei muito... Luiz, eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir e vinha na minha mente assim, essa palavra ela não tem que ficar só em você. Outras pessoas precisam ouvir. E foi o que eu fiz, Luiz, assim que eu me acordei. Quando eu me acordei do jeito que eu estava, só peguei meu celular, peguei a Bíblia e fui falar do amor de Deus. Foi que horas mais ou menos que veio essa vontade de tu fazer aquela pregação? Veio de madrugada. Interessante, né? Porque depois que eu li, só que já era outra passagem, mas com o mesmo significado. Aquilo ficou dentro de mim. E eu fiquei surreal, tipo assim, caramba, o Senhor está falando comigo através dessa palavra. Só que vinha na minha mente assim, essa palavra não pode ficar só em você. Outras pessoas precisam ouvir o que eu tenho para falar. Aí foi quando eu fui, assim que eu me acordei, já fui logo, peguei minha Bíblia e fui logo pregar para as pessoas. E o interessante, Luiz, é que teve pessoas que veio no meu chat falar, caramba, eu estava precisando ouvir essa Olha que palavra. bênção. Outra pessoa disse, meu Deus, essa palavra parece até que tu estava falando diretamente para mim. Aí teve outra, ore pela minha vida, estou precisando de oração. E, tipo assim, eu comecei a ministrar para essas pessoas, falar do amor de Deus, porque, gente, eu não estou aqui para falar de religião, na verdade. Mas fica à vontade, sempre é bom, viu? Eu estou aqui para falar realmente do amor de Deus. Luiz, eu acredito que eu estou na fase do meu primeiro amor, porque eu estou tão apaixonada. Eu estou tão apaixonada por esse Deus, o que não tem explicação para falar o que Ele está fazendo na minha vida. Eu acho assim que a gente pode passar horas aqui, são vários testemunhos. Se a gente passar, vamos virar o dia e eu não termino de falar o que Ele está fazendo. Hoje eu entendo que vale a pena servir esse Deus. Se você for me perguntar, Amanda, da outra entrevista para essa, o que foi que mudou? Eu vou te responder, Luiz. Responda. O que foi que mudou, Amanda? A minha fé, ela se fortaleceu.
eu amadureci espiritualmente. Então, assim, muita coisa que há 3 anos atrás eu não entendia, hoje eu entendo. O Evangelho, a palavra do Senhor, ele diz assim, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor só espera isso. A gente só precisa se posicionar. A gente só precisa, de fato, abrir e deixar Ele entregar. A gente precisa dar entregar nossa vida para Ele. Entregar tudo que a gente tem, Luiz. É a melhor coisa a se fazer. Só que tem coisas que elas fogem do nosso controle. Porque, um exemplo. Você entrega tudo que você tem. Você entrega seu trabalho, você entrega a sua família, você entrega a sua vida, você entrega a sua casa, seu carro, tudo que você tem para Ele. Diz assim, ó, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Que eu até lhe desafio a fazer isso. Quando você chegar em casa, colocar seus joelhos no chão, agradecer a Deus por tudo e dizer, o Senhor me deu, toma, eu te entrego novamente. Porque foi isso que eu fiz, Luiz. E a questão é sobre entrega. E tudo que eu entreguei ao Senhor, algumas coisas Ele tirou. Oxi, mas como assim? Você entregou, Deus tirou? Sim. Ele sabe por que Ele tirou. Ele passou uma peneira, não foi? Desse jeito. E eu creio que tudo que o Senhor tira é com um propósito. O Senhor é muito perfeito. O Senhor, Ele poderia, assim, ó, fazer o mundo. Mas Ele preferiu fazer em 7 dias. Por que Ele preferiu fazer em 7 dias? Porque tudo Ele faz com perfeição. Tudo Ele faz com delicadeza. Tudo Ele faz. Eu vejo o Senhor muito detalhista. Tanto que Ele é um homem que não se arrepende do que Ele fala e do que Ele faz. E do que Ele promete. Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Eu sou testemunha dessa parte também. Pois é. E assim, Deus, Ele... Muitas coisas que o Senhor vem fazendo na minha vida é mais por eu me posicionar. O que é se posicionar? É me permitir. Permitir que Ele, de fato, entre na minha vida. Porque tem coisas, Luiz, que a gente fala, que a gente faz, a gente chega a dizer assim, ó, entra na minha vida. Quando o Senhor começar a mexer na nossa vida, quando o Senhor começar a limpar, tirar tudo que não o agrada, aí a gente chega, não, mas espera aí, não deixe sair, Senhor. Não, imagine isso aí, não. Mas é onde o Senhor conhece nossa fraqueza, conhece nosso ponto fraco. Ele diz, não, mas é aqui que eu quero te fortalecer. É aqui que eu quero te honrar. E a honra lá... Porque eu sempre digo assim, de fato, não vai ter vitória se não tiver luta. Para o Senhor nos dar a vitória, a luta ela vai ter que vir primeiro. Tem que ter a luta, né? Para vir a vitória, tem que vir a luta antes. Tem uma palavra lá na Bíblia que fala, no mundo tereis aflições. Mas seja bom ano, porque eu venci o mundo. A vida aqui é vida de luta. Não é uma vida fácil. Porque fácil mesmo, paz, a gente vai ter lá na glória. Que eu creio que iremos para a glória. Mas aqui não. Aqui realmente é um processo, aqui é uma passagem. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa de fato abrir as portas e dizer, entre, Senhor, faz tua vontade, eis-me aqui. Porque foi o que eu fiz. E de fato, tudo que está acontecendo na minha vida hoje, Luiz, está sendo conduzido pelo Senhor. Mas está acontecendo coisa ruim. Amém. Está acontecendo coisa ruim? Amém. Amém é o Senhor limpando, é o Senhor tratando, é o Senhor cuidando, é o Senhor me amadurecendo, é o Senhor me forjando a ser mais forte, é o Senhor me mostrando. Eu lembro que eu participei de uma... Eu fui para um encontro de mulheres numa igreja aqui em Correntes e eu participei de uma dinâmica.
E eu estava assim, sabe, Luiz, tão perdida que eu não conseguia. Se você parasse para mim, eu tinha essa dificuldade. Se você parasse e disse assim, Amanda, quem é a Amanda? Eu não conseguia falar. E eu lembro que quando chamaram umas 5 mulheres, eu saí arrasada daquele lugar. Porque chamaram as 5 mulheres e eu fui a primeira. Eu gosto dessas coisas, eu fui logo a primeira. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, ela me deu uma caixinha. Eu já tinha visto isso lá em Ayrton, né? Já tinha visto isso, Ailton. Ailton Santana. Isso, já tinha visto lá. Uma coisinha mais ou menos assim. Aí ela pegou, ela disse assim, olha, você vai abrir essa caixa e quando você abrir, você vai falar o que você está vendo em uma palavra. Luiz, apenas uma palavra. Quando eu abri o espelho, eu estava me vendo. E eu travei. Literalmente eu travei. E ela falou assim, você está vendo o quê? E eu olhava para o espelho, eu olhava para ela, você está vendo o quê? E eu fui a primeira logo, né? Você está vendo o quê? E eu não consegui falar. Aí ela falou, nada. Aí eu fiz nada. A tua palavra foi nada, foi? Não, ela que perguntou, você está vendo nada? Sim. Aí eu falei, nada. Pronto, foi a minha palavra. Então, ali eu praticamente falei que eu era um nada, né? Porque, de fato, eu não conseguia me enxergar. E as outras pessoas começaram a falar, eu sou... não, falava, tipo, uma falou amiga, outra amável, outra filha, outra amada. E, tipo assim, eu fiquei muito mal com aquilo, muito mal. E eu falei, Senhor, por que eu não consigo falar sobre mim? Eu tenho qualidades. Porque lá em Gênesis fala que quando o Senhor fez o homem, que hoje eu sou encantada por essa passagem, que diz assim, que quando o Senhor fez o homem, ele fez com sua imagem e semelhança. Então, a gente tem características de Deus. Vê isso. Deus, aquele Pai todo bondoso, todo amoroso, todo carinhoso, protetor. E a gente tem essas características dele. E eu disse, não, peraí, eu não sou nada. E o Senhor usou uma pessoa que... Ela escreveu uma carta. O Senhor usou ela. E ela escreveu uma carta, ela me entregou. Ela falou assim, quando você estiver em casa sozinha, você lê. Eita. E aí peguei, guardei na mão e só abri a mão em casa. Quando eu cheguei em casa, algumas partes da carta falavam assim, você não é nada. Você é amada. Mas foi ela a que puxou a dinâmica? Não. Outra pessoa que estava ali envolvida? Foi outra pessoa que estava envolvida. Porque, na verdade, eu creio que o Senhor usa quem Ele quer. E da forma que Ele quer. Como o Senhor usou uma mula para falar com Balaão, o Senhor usa... A questão é o momento. Entendeu? O Senhor pode usar qualquer pessoa. Então, eu creio muito isso. Eu creio que o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E o Senhor usa outra pessoa, e essa pessoa me escreveu uma carta. Como se fosse Deus, sabe? E um pedaço da carta diz assim, você não é nada. Você é minha filha. Olha. Você é minha amada. Você é a menina dos meus olhos. Nossa, eu chorei feito criança. Chorei feito criança, Luiz. E ali eu comecei a entender e sentir o amor de Deus. Aí essa pessoa que escreveu essa carta escreveu como se fosse Deus para tu, foi? Como se fosse Deus escrevendo a carta para você. Isso mesmo. E era uma pessoa que eu não tenho nenhum vínculo, que ela nem é daqui. Foi num evento. E eu nem sei se eu vou mais ver essa pessoa, mas que Deus abençoe a vida dela, né? Que ela se permita ser usada para que outras mulheres também, outras pessoas venham ser tocadas, né? Porque a gente está aqui para isso, para ser instrumento do Senhor. E pronto, ali eu já me senti amada. Eu fiz, espera aí, que eu não sou nada. É isso mesmo. Eu tenho minhas qualidades. E quando eu me reconciliei agora no Evangelho novamente, que eu tinha me afastado, o Senhor me deu uma maturidade, que eu começo a enxergar as coisas com mais clareza. E uma das coisas foi quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou, Luiz.
nada do que você me falar, nada do que as pessoas me falarem vão mudarem. Porque, às vezes, Luiz, a gente é tão machucado na nossa vida Verdade. que a gente, tudo que as pessoas, eu creio que todo mundo passa por isso, né? Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas fazem com a gente vem trazendo essa bagagem, a gente não deixa lá. A gente não vive o hoje. Uhum. Mas fulano, a gente fica alimentando. A gente prefere alimentar esses sentimentos. Mas fulano fez isso comigo. Poxa, eu gostava tanto de fulano, fulano me magoou desse jeito. E a gente vai alimentando isso. É tipo um bichinho de estimação. Uhum. Todo dia a gente vai dando uma comidinha na boca, tipo um pitbull. Tá pequenininho, tão bonitinho, né? A gente vai alimentando. Quando a gente dá pra tá aquele bichão feroz querendo devorar a gente. E, de fato, é uma ferida na alma. Então, assim, todas as palavras malditas que me fizeram achar que eu era um nada, todas elas caíram por terra. Amanda, mas eu acho assim, era o momento que tu tava passando, né? Então, tudo. Era eu vinha trazendo as bagagens, entendeu? Que eu vinha trazendo, o peso. Às vezes as decisões erradas que a pessoa Sim. toma na vida. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo certo e não é bem muito certo. Aí nessa hora vem aquela retrospectiva de tu. Foi. Naquela dinâmica. Sim. E tu escolheu essa palavra para dizer. Porque, de fato, eu não conseguia falar. Eu achava só, tipo assim, coisas negativas. Mas você não vê Pedro, a história de Pedro? Quem era Pedro? E quem foi Pedro? Quem é Pedro hoje, né? Pois é. Você vê também Zaqueu também, a história de Zaqueu mesmo. Quem era Zaqueu? Quem Zaqueu se tornou depois? E assim vem muitos personagens bíblicos também que a gente tem. Pois é. Esses dias o senhor falou comigo, tu falou agora, eu lembrei, que sobre a mulher samaritana, a mulher do poço. Já ouviu falar dessa história da Bíblia? Já. E aquela mulher, Luiz, ela tinha tido muitos maridos. Naquela época, mulheres assim eram muito mal faladas. Hoje em dia, infelizmente, também ainda acabam sendo. As pessoas preferem julgar. Mas não igual aquele tempo. Aquele tempo era mais rígido. Era mais apedrejada, né? Era isso mesmo. Naquela época. E, tipo assim, ela ia meio-dia tirar água do poço, porque mulher nenhuma queria chegar perto dela. Os homens, nenhum respeitavam ela. Aí chega Jesus. Jesus vai para aquele poço e espera. Naquele momento, o Senhor marcou um encontro com ela. E quando ela chega, ele pede água a ela. Aí ela olhou para ele e falou assim, mas um judeu me pedindo água? Porque naquela época, os judeus eles não se entendiam com os samaritanos. E o Senhor falou, se você soubesse quem bem eu sou, você é que me pediria água. Porque a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. O Senhor, quando estava falando daquela água, o Senhor estava falando da palavra. Ele falava muito por metáfora. Isso, metáfora. Muita gente entenderam mal. Ele falava da palavra. E aquela mulher, quando ela entendeu, ela foi a primeira pessoa que ele confessou que era Cristo. Nem para os apóstolos ele tinha falado ainda que ele era o Cristo. E para ela ele falou. Então, assim, eu me vejo muito naquela mulher. Porque quando o Senhor, aquele poço, sabe o que é que eu vejo aquele poço? Eu vejo o meu quarto. Eu vejo o seu quarto. E Jesus está lá esperando por a gente. Porque lá em Mateus fala, né? Que a gente tem que entrar no nosso quarto. Nossos aposentos e ir lá falar com Deus. Isso mesmo. Então, tudo é metáfora. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Aquele poço é o nosso quarto, onde o Senhor está lá nos esperando. A gente já vem cheia de... Né, porque eu mesmo, quando eu me reconciliei com Jesus, eu falei para o Senhor, Senhor, sou tão pecadora. Oh, meu Deus, por que o Senhor não desiste de mim?
Jamais, né? Que ele mesmo falou, né? Que vem a mim os pobres, os oprimidos. Isso mesmo, né? e eu vos aliviarei. Isso. Ele não desiste de nenhum filho, Luiz. Nenhum. E ele não tem exceção de filhos. Eu digo isso porque eu já passei por experiências de o Senhor me constranger. Deus é Deus, né? Uhum. E ele, como Deus, ele é um pai. Ele é um pai cuidadoso, ele é um pai zeloso. Ele é um pai que ama. Ele é um pai tão protetor, Luiz. Tão protetor que eu falo para o Senhor, todos os dias eu agradeço ao Senhor. Obrigada pela sua proteção. Porque até aqui, a sua mão, ela me sustentou. Não merecemos, mas é pelo amor que ele sente por nós. Ô, Amanda, como é que tu reconcilia a tua... Como é que eu posso falar? Eu já fiz essa pergunta a um convidado aqui antes, que também é evangélico, e veio participar. Como é que tu reconcilia a tua arte artística Sim. hoje com a tua religião? Porque, assim, tem muitos pastores que ignoram essa parte artística. Tem muitos pastores. Assim, já teve casos que pessoas saíram de igreja por conta dessa doutrina, que pastores, essa de pegar essa parte rica que um irmão tem, né, e trazer para dentro da igreja de uma outra forma, sei lá. Como é que tu reconcilia hoje essa parte, a tua parte artística, o que tu tanto ama enquanto arte, enquanto cultura, com a parte religiosa neste momento que tu tá hoje? Porque antes, que nem você mesmo falou, você foi desviada, tal. Então era assim, não tinha muita, você não tinha muita experiência Não. e você não era tão preparado igual você está hoje. A gente Sim. percebe quando você está falando. Uhum. A pessoa sente, Uhum. entendeu? Aí como é que tu reconcilia as duas para caminhar juntos? Olha, Luiz, hoje, tudo que eu faço hoje, tudo, literalmente tudo, eu peço orientação ao Espírito Santo. Peço orientação a Deus. Então, assim, quando é dele, a própria palavra fala, o que vem de Deus nos traz paz. Uhum. Então, assim, quando é permitido por ele, eu sinto. Então, quando não é, meu coração fecha. Então, tudo que eu faço hoje, dependendo, seja no meu trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja aqui, é permitido por ele. Na igreja, qual é a tua parte artística que você doa para a igreja? Eu não estou falando nem de religião, nem Tô de entendendo. Deus, um momento. Mas assim, o que é que tu retribui enquanto artista para a igreja para que a palavra de Deus venha ser evangelizada através da tua arte? Então, Luiz, eu agora estou no coral. Cantora, vê se pode. Atriz, professora de dança, né? Agora Mas às vezes... Mas assim, cantora, quando eu falo, não é a gente... O Senhor não procura por cantores, né? Uhum. Lá em João fala que ele procura por adoradores. Que, como eu falei, tudo que a gente faz dentro da igreja é uma adoração, uma forma de adoração. Uhum. Então, a dança é uma adoração. Louvar é uma adoração. Era isso que eu queria, era essa parte que eu queria saber lá atrás. Então, é tipo o quê? Ainda agora eu entendi. Eu confesso que eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Qual foi a sua dúvida? Lembra quando eu falei qual é o estilo que dá aquela dança, tal? Você falou adoração, lembra? Sim. Aí eu disse, mas não tem vários estilos de adoração? Aí agora você está isso. explicando. Entendi. Tudo para nós é uma adoração. Porque o que é adoração é tudo que a gente oferece ao Senhor, mas de corpo e alma. Uhum. Entendeu? Tem que ter alma. Por isso Porque, que quando... lá em João fala que o Senhor procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em tudo isso preciso ter uma entrega. Uhum. Eu aprendi muito, Luiz, muito, porque eu lembro que quando eu não queria dançar, porque, primeiro, as minhas danças mundanas eram mais tipo afro, era swingueira. Quem me conhece o meu trabalho sabe, né? Era afro, swingueira. Só essas danças mais de quebrar o corpo. Era. Então, assim, eu nem sabia como dançar dança espontânea.
contemporânea, né? Que é aquela dança lenta, tudo mais. Não fazia de Leve. acordo comigo isso. Uhum. Não era de acordo com o meu trabalho, com o que eu fazia. E quando eu entrei na igreja, eu não me via dançando. Só que eu sabia que era um dom que o Senhor tinha me dado. E eu lembro como hoje, foi também num evento lá na igreja, acho que foi aniversário da igreja. E veio uma menina de fora que ela ministrava a dança. E enquanto ela estava dançando, para você ver o quanto isso é real, enquanto ela estava dançando, Luiz, o Senhor começou a ministrar em meu coração. Começou a falar que não era do meu jeito. Uhum. E que eu não sabia de nada de fato. Eu tinha que, tipo assim, tudo que eu aprendi no mundo, eu tinha que deixar no mundo. Porque era totalmente diferente de uma adoração. E que a adoração era para Ele. E que Ele que ia me conduzir. Mas Ele me queria ali. E nisso foi quando eu comecei, tipo assim, de fato eu comecei da estaca zero. Eu lembro que a primeira vez que eu dancei, eu me senti, tipo assim, um peixe fora d'água. Me senti bem perdida. Mas depois eu fui me encontrando. Fui me encontrando principalmente no espontâneo. E dançar com Jesus é surreal, assim, é uma experiência que Porque o eu dom já ele já te vivi deu, isso. né? Desde Isso nascença. mesmo. O dom ele já te deu. Então, assim, uma adoração, ela é uma entrega. Uhum. É você estar do seu jeito, porque pecadores todos nós somos e pecamos todos os dias. Não existe esse aqui na face da terra que não peque. Mas quando a gente entrega, o Senhor conhece os nossos corações. A palavra do Senhor diz que só Ele conhece os nossos corações. Então, Ele sabe quando a entrega verdadeira para Ele, quando a gente está ali aquebrantada, o Senhor recebe, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe a minha oração, Senhor. A oração é uma forma de adorar quando a gente clama, quando a gente fala do que Ele faz na nossa vida. É uma forma de adoração. Aí, no Entendeu? caso, na igreja, você entrou no coral Sim. e faz o que mais? O coral e o que mais na Assim, igreja? porque, na verdade, tá com 4 meses que eu tô No coral já? na igreja. Sim. Aí agora foi que eu despertou em mim um desejo, porque, tipo assim, eu sinto, sabe, quando o coral canta. Caramba, eu preciso estar ali dentro. Eu preciso, junto com eles, entregar uma adoração verdadeira para o Senhor. Eu preciso retribuir também. Eu quero Sim, retribuir, tá ali. isso Aí a mesmo. tua parte na igreja, coral, o coral, essas danças que tu faz, tem um grupo lá dentro, tal, que tu Lá, ensina? não. Não. Não, porque é como eu falei, não é assim. É tipo assim, lá eles não me veem como eles não me veem como você me vê. É por isso que eu fiz a pergunta, tá entendendo? Aham. Qual é a tua parte enquanto artista? A Não, eles não igreja, o me que é que... veem Ah, como entendi. artista. Eles me veem só como uma cristã, que de fato eu sou. É tipo isso mesmo, é renúncia, Luiz. É você deixar o mundo Não, e... eu sei, eu tô entendendo, mas assim, um exemplo, é Charles. Charles é tecladista. Ele é músico. Então, o que é que ele Mas ele doa precisou se arte? encontrar na igreja. Sim, mas ele não levou a arte Sim, dele? É isso que eu quero... mas é isso que eu tô Entendeu? falando. Ele precisou se encontrar na igreja. É tipo eu. Quando eu estava na igreja, antes de eu me afastar, eu não queria dançar. Mas eu fui porque o Senhor me chamou para dançar. Entendeu? Eu tô Eu entendendo. senti isso dentro do meu coração. E era algo que eu não queria, mas... O que eu enxergo assim, o que eu vejo assim. Eu já recebi muitos convites, muitos pastores aqui. Eu não vou falar nome para não... Sim. Mas eu recebi muitos convites. E nos convites, por incrível que pareça, nos convites, os pastores falavam a mesma língua. Eles falavam o mesmo texto, agora um diferente do outro, mas o mesmo objetivo. Você é muito talentoso, principalmente na arte do teatro. A gente trabalha teatro na igreja. Venha, não sei, era isso. Tá entendendo? Ele falava muito no teatro.
para mim. Eu recebi até convite de um pastor, se ele assistir aqui esse episódio, ele sabe que eu estou falando, que ele me convidou para mim interpretar um bêbado num dia de culto lá, e eu chegar de surpresa. Era ele que ia estar sabendo. Ele e eu. E eu ia interpretar esse bêbado lá. E daí, quando eu entrasse e interpretasse esse bêbado, ele ia me dar um texto. Daí, ele ia fazer a pregação em cima dessa peça aí. E aí, eu tava num momento, assim, muito atarefado no momento. Muito atarefado mesmo, tava com muita coisa assim e tal. E eu disse a ele que, infelizmente, não tinha como eu pegar essa responsabilidade, porque era muito grande essa responsabilidade. Entendeu? Aí por isso que eu tô falando, né? Assim, entendeu? Teve outros artistas. Já teve pessoas que eu entrevistei aqui nesse programa, que eu entrevistei. Por isso que eu te fiz a pergunta. Que essa pessoa, esse jovem, ele me contou nos bastidores que entrou na igreja no intuito de adorar a Deus através do dom dele, que é cantar. Cantar. E ele queria adorar a Deus através do dom dele, e que ele via aquela determinada igreja como base para ele, porque trabalha muito a música. Na igreja, você sabe que em igreja trabalha muito música. Entendeu? E aí ele foi, passou um tempo, tal, frequentando a igreja, tal, sei o que, brará. Ele não conseguiu espaço de jeito nenhum, foi o que ele me falou. Não conseguiu espaço de jeito nenhum. E aí ele saiu. Entendeu? Por isso que eu fiz a pergunta assim. Olha, é porque você está falando uma coisa, para mim eu estou entendendo, mas você está falando enquanto sua fé. O momento que você está hoje, eu estou entendendo esse lado. Entendeu? Mas como a gente está falando de arte, por isso que é essa pergunta, tá entendendo? Ô Luiz, deixa eu te falar sobre esse assunto. Não sei quem é, né? Mas eu entendi sobre isso. Veja bem, eu trabalho com dança. Sou professora de dança. Eu estou na igreja há 4 meses. Eu lá tenho um ministério de dança. Eu já senti vontade de entrar no Ministério de Dança pelo fato do meu chamado. Porque o Senhor já tinha ministrado em meu coração. Mas não é porque eu tenho um dom de dança, não é porque eu trabalho com dança que obrigatoriamente as pessoas têm que me aceitar a minha dança na igreja. Porque tudo, é como eu falei, a gente é desconstruído. Lembra quando eu dancei sobre o vaso nas mãos do oleiro? É sobre isso. O Senhor precisa nos quebrar. Ele precisa nos quebrar para depois nos moldar e fazer um vaso novo. Mas então, eu estou entendendo, Amanda. Eu estou entendendo o que você está falando, altar, entendeu? Luiz, é lugar de entrega. Eu sei, Amanda. Eu estou entendendo o que você está falando. É porque Tanto que esse rapaz, ele, como ele mesmo falou, ele saiu. Mas se ele tivesse fixado os olhos no Senhor, ele ia entender o porquê ainda ele não fez a... eu não entendi porque ele saiu, né? Eu só estou repassando um fato que ele me contou. Porque é como eu te fiz a pergunta, entendeu? Eu acho que você não entendeu a pergunta. Que quando eu fiz a pergunta foi assim. Como você entrega a sua parte enquanto artista na igreja, o que é aproveitado de você enquanto artista na igreja, tá entendendo? Aí você agora falou que lá tem um ministério de dança. Sim. É isso que eu queria falar, tá entendendo? Se você é uma coreógrafa e foi Deus que te deu esse dom. Sim. Foi Deus que te deu esse dom. Quando você fala assim que tem que renunciar às coisas do mundo. Claro que tem que ser isso. Por exemplo, digamos, eu canto coco de roda, um exemplo. Aí eu vou me converter. Eu não vou cantar coco dentro da igreja. Não. Mas se eu tenho esse dom de cantar, eu tenho que renunciar. Sim. E lá eu vou o quê? Eu vou louvar a Deus, eu vou pegar esse outro estilo, entendeu? É claro que esse vaso vai começar a ser... Eu estou entendendo isso. É porque quando você está falando na sua questão de fé, eu já entendi, mas, entendeu? Olha,
Porque, tipo assim, é como eu falei, lembra, vou voltar um pouquinho na nossa conversa, acho que você que não me entendeu. Lembra quando eu falei que quando eu entrei na igreja, eu não queria dançar? E quando, porque eu não gostava de dança contemporânea, Uhum. era o meu velho eu. E quando o Senhor ministrou em meu coração, através de eu vendo uma menina dançando, ele falou que era ele que ia me conduzir, que de fato eu não sabia de nada. Uhum. Então, tudo que eu Eu tinha entendi. aprendido até ali sobre dança, toda aquela bagagem que eu tenho, todos aqueles ensinamentos, lá dentro da igreja não ia me Não, não servir de funciona, não nada. serve, não. Tá Eu sei, entendendo? entendi, sim. Então, ele falou assim, eu precisava deixar Uhum. no mundo aquilo. E eu tinha que entrar zerada. E foi o que eu fiz. Então, assim, aí eu me afastei e tudo mais, aí eu entrei na igreja novamente. Nessa igreja que eu estou, tem o Ministério de Dança, porém já tem uma líder. A líder, ela não está lá por acaso. É o Senhor que coloca uma líder, é o Senhor que dá uma liderança a Com alguém. certeza. Entendeu? Uhum. Então, assim, se fosse o caso de eu entrar, eu seria apenas uma discípula dela. Eu sei, é verdade. Foi isso, era essa a resposta que eu pensei, É. entendeu? Lá eu não sou líder, como eu falei, lá na igreja eu sou uma cristã. Porque é assim, eu entendi quando você falou, entendeu? Eu só não entendi essa parte, porque quando eu fiz a pergunta, eu fiz da forma artística para a questão religiosa. Mas você está num momento tão sensível, tão diretamente com Deus, Sim. que você não enxerga essa parte cultural mais. É verdade. Foi Isso é. isso, por isso que eu expliquei. Que toda igreja tem sim um lado cultural. Toda igreja tem um lado cultural. Tem teatro, tem Tem dança, dança. tem, Sim. tem os Que, ministérios. inclusive, Entendeu? deixa eu Aí falar foi essa pergunta que eu um fiz a tua menina. testemunho. Deixa eu te falar um testemunho meu. Quando eu me reconciliei com o Senhor. Quando eu não queria, de fato, voltar para a igreja, porque eu estava presa a algo aqui no mundo que era a bebida. Uhum. Eu não conseguia parar de beber. E chegou uma irmã, né, e falou assim para mim. Comecei a visitar a igreja. E falou assim, estou sentindo falta de você nos cultos. Falou assim, olha, é porque não dá para mim, sabe? Não consigo parar de beber. E não adianta, tipo, hoje eu vou para a igreja, quando é semana que vem, aí as pessoas me verem embriagada, alguma coisa desse tipo, ou me ver bebendo. E depois estou na igreja de novo. Não é legal para a igreja. E eu não quero sujar o nome da igreja. Eu falei para ela, ela falou assim, que nada, venha, só venha, porque não ligue para o que as pessoas falam, porque quem faz é o Senhor. E de fato é só Ele, Luiz, E que quem faz. disse que surge o nome da igreja, né? Pois é, quem disse que suja. Quem Isso aí disse? são nossos pensamentos, entendeu? Até eu São pensei. barreiras que a gente cria, Uhum. achando que só vai os santos para a igreja. Eu tinha esse pensamento. Não, só vai os feridos mesmo. Só busca a igreja os mais feridos, porque a igreja ela é um hospital espiritual. E para você ver que Deus é Deus de encontro na terra. Da mesma forma que Deus teve um encontro com aquela mulher samaritana naquele poço, o Senhor marcou um encontro comigo naquela igreja. E foi através da cultura, como você mesmo fala, através da cultura, foi através de uma peça que o Senhor falou comigo. Porque o Senhor, Ele vai nos nossos detalhes. O Senhor nos conhece. Então, o senhor sabe essa sensibilidade que eu tenho de entender uma dança, essa sensibilidade que eu tenho de entender uma peça de teatro. Então, assim, foi num culto de Santa Ceia que eu era sobre uma peça que estava tendo na igreja. Aí, sobre libertação. E entrou um homem bêbado, Luiz. Quando tu falou, eu lembrei. Quando entrou o homem bêbado, eu já comecei a chorar. Porque aquilo me tocou muito. Uhum. E dali eu já não vi mais a peça, eu só ouvia. Aí me sentei, baixei a cabeça e comecei a chorar.
E aí entrou a depressão, entrou o vício, né, da bebida, entrou o drogado, entrou a, a gastadeira, né, que estava cheia de dívida, não tinha como pagar. Depois entrou Jesus. E na hora quando o rapaz, né, o irmão que estava ministrando, Jesus, ele começou a falar, era o Senhor falando diretamente para mim, Luiz. Falando diretamente para mim. E em todo momento, do começo ao fim, foi eu chorando do começo ao fim. É Então, isso mesmo. tudo que você coloca na sua cabeça, dizer que não consegue, que você é presa a isso, que você é isso, não acredite. É só coisa da sua mente. Você é livre. E eu comecei a falar, e tipo assim, eu comecei a declarar, eu sou livre. Eu sou livre. Eu chorando, eu sou livre. Eu sou livre. Aí quando foi no final, eu falei, não, eu quero me reconciliar com Jesus, porque se ele falou que eu sou livre, não tem mais nada que me impeça de servir a ele. E de fato, para a honra e glória do Senhor, está aqui. Livre. Livre. Amanda, quando se fala em Deus, é muito bom. É tão bom que o próprio Jesus falou que onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali Para estarei no ele meio estar deles. E presente. eu sinto a presença dele aqui. Amém, glória a Por isso que eu Deus. sempre agradeço a Deus pelo dom da arte, da vida, agradecer todos os dias. Eu sou uma pessoa que realmente sou temente a Deus. Eu sou crente pela questão de eu crer que ele existe, que ele sempre existiu, que ele é o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da Amém. terra. Eu sou crente porque eu realmente acredito no Filho que foi enviado por ele, que é nosso Amém. Senhor Jesus Cristo. Verdade. Porque muita gente não entende a palavra crente. Eu apenas não sigo a igreja evangélica, assim, né? Mas eu já cheguei a seguir uma das igrejas, tal, 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 tal. Infelizmente, eu saí porque aconteceu algo que eu não... Se frustrou. Foi, eu não gostei, tal, 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 e eu saí. Eu me senti mais livre fora, você falar de liberdade e tal. Eu me senti mais livre fora do que Dentro. dentro naquela. Mas assim, mas quem sabe um dia eu também me converto em Amém, uma das amém, igrejas, não Luiz. sei quem, o futuro pertence a Deus. E quando a gente fala Verdade. em Deus, o tempo voa, infelizmente a gente chegou, né, no final de mais um episódio do podcast Quadro Cultural Mostrar Minha Arte. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like legal. Me siga lá também no Instagram, @atorluizfelix. Segue a gente lá no Kawaii, tá? Jennifer Evelyn e Luiz Félix. Ok, pessoal? E aqui no canal, preciso sim de vocês, do apoio de vocês, rumo a 2K, né? Pra gente levar histórias assim, emocionantes, que nem essa de hoje. Vou trazer a Amanda outras vezes, Traga se Deus mesmo, já estou quiser, aceitando o né? convite. Vai que eu gostei dessa mesclagem aqui, falando de arte, de Deus, é muito bom. É sim. E aí, agradecer a Deus, né? Sempre pelo dom da vida e Verdade. da arte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado de coração. Muito obrigado por tudo. Amanda, muito obrigado por ter aceitado Obrigada a mais um você, convite. Luiz, pelo convite. Quero agradecer primeiramente mais uma vez ao Senhor por esse momento. Como você mesmo falou, né, que a palavra do Senhor fala que quando tem dois ou mais unidos em seu nome, ali ele está presente, e eu creio, né? Eu também queria falar um pouco do amor dele, né, do que ele vem fazendo na minha vida. Da mesma forma que ele pode fazer na minha vida, ele também pode fazer na sua. Ele faz na de Luiz. Verdade. E eu não sei pelo que você vem passando, porque, como ele mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. A gente passa por fases ruins, mas tudo é com um propósito. E ele nunca nos abandona, nunca. Por mais que muitas das vezes a gente se sinta só, porque eu já me senti só mesmo ele estando lá. A gente só precisa estar sensível. A gente precisa estar sensível para entender e confiar. E tudo na vida passa. Porque ele só nos dá o que suportamos. E quando as coisas vêm ruins, não se acanhe, não. É só para nos fortalecer mesmo. É só para nos tornar mais fortes. Porque a gente precisa amadurecer. Tanto mentalmente como espiritualmente. A gente precisa evoluir aqui.
Então, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, entregue tudo o que você tem, deixe ele trabalhar na vida de vocês, porque quem faz é ele. Como ele fez na minha vida, como ele está fazendo, e vai fazer muito mais, ele faz na vida de cada um. Só precisamos abrir a porta, como ele mesmo fala, né? E Verdade. o que é a porta? É abrir o nosso coração para ele fazer morada. Verdade. E ter mais intimidade com o Senhor. Porque, de fato, ele é uma pessoa. Então, assim, a gente precisa... porque muitas coisas, às vezes a gente vai... Um exemplo, eu estou passando por alguma necessidade, alguma coisa assim, aí eu vou contar para Luiz. Ô, Luiz, é assim, assim, assim. Luiz não vai resolver, mas o Senhor vai. Então, a gente precisa muitas coisas entregar nas mãos dele e deixar que ele se responsabilize e que ele tome de conta. E aceitar. Precisamos aceitar o sim, como também precisamos aceitar o não. Porque o não é cuidado. Que Deus abençoe sua vida. Que você venha... esse momento aqui venha despertar em seu coração o desejo de buscar mais o Senhor, de conhecer mais a Deus, né? Porque Ele já nos conhece, mas também precisamos conhecer Ele. E que Deus abençoe sua vida, Luiz, o seu lar, a sua casa, né? Eu fico muito feliz assim, sabe? O que o Senhor vem fazendo na vida de vocês. Primeiro veio o Jeová, né? E agora vem outro serzinho, né? Para derramar mais bênçãos sobre a vida de vocês. E tá aí a sua família. Eu fico muito feliz, de verdade, com o que o Senhor vem fazendo, que o Senhor vem trabalhar cada vez mais. Porque o Senhor sabe como agir com cada um. A forma que o Senhor trabalha na minha vida já é de uma forma, mas na sua vida já é de outra. Na sua vida já é de outra. Por quê? Porque Ele sabe como chegar. E Ele só chega com amor. Porque é só o que o Senhor tem. É amor para nos oferecer. Então, mais uma vez, obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Me sigam bastante. E que Deus abençoe a vida de vocês também. Amém. E eu quero aproveitar, né, e mandar um cheiro para minha esposa Cleide, que está lá em casa assistindo. Meu filho Jeová Anthony, né, um bebezinho ou uma bebezinha que está vindo por aí. Né, vai ter um vídeo surpresa aí para a gente falar se é menino ou menina. A Jennifer, né, que minha companheira de palco, é ela que dirige aqui o episódio. E agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, né? Doda Smart Acessórios Eletrônicos, consertos em geral de celular, troca e venda de celular novos e usados. O contato dele está passando aqui na tela do seu vídeo. Marca lá uma visita com eles, entra em contato e vai lá fazer aquela visitinha legal. E Nilza Tenório Empréstimos Consignados também está passando o contato aqui na tela do seu vídeo. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, se assim nosso bom Deus nos permitir. Amém. Valeu.